A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá, estamos aqui mais uma vez reunidas nesse Evangelho. Compartilhamos esse momento, essas vibrações, essas boas energias. Imaginamos que a boa espiritualidade cuida de entrar na casa de cada um de nós para afinar conosco, sintonizar conosco nessa corrente de bons pensamentos, de boas vibrações. Para iniciarmos esse nosso Evangelho, eu vou ler para vocês uma das meditações desse livro aqui de Emmanuel. Ela se chama Aprendizado de Amor. Dá do que tens e do que és, a benefício dos outros. Se os outros não te compreendem, auxilia-os, mesmo assim. Se te perseguem ou caluniam, continua fazendo o melhor em benefício deles. Se te repelem, prossegue no esforço de ampará-los como puderes. É assim que o amor começa, e onde o amor se faz presente, aí está Deus. E onde Deus está, nada falta, para que sejas feliz. Hoje, o nosso tema é a imortalidade da alma. Hoje é dia de finados, dia 2 de novembro, um feriado católico. Nós espíritas respeitamos o feriado, mas não compartilhamos da mesma visão. Nós compreendemos que o espírito antecede o nascimento e após a morte do corpo físico, ele continua em outro estágio no seu caminho evolutivo. Nós compreendemos também que podemos homenagear os nossos entes, aqueles que já desencarnaram, em vários locais, em vários momentos, e que a homenagem que devemos prestar a eles é a mesma que prestamos aos encarnados: respeito, amorosidade, carinho. Então nós temos uma outra postura. Mas aproveitando esse tema, vamos conversar um pouco sobre como é esse momento, como podemos ressignificar esse momento de luto. E para isso, vamos compartilhar da leitura desse livro aqui, Estamos a Caminho, escrito pela nossa amiga Ana Lúcia Caetano. Ao escrever esse livro, ela teve como objetivo ressignificar a experiência da despedida para termos a boa perspectiva do reencontro. Como ela diz aqui no livro, essa cartilha ela veio para ajudar as pessoas a superarem a dor causada pela despedida, aceitando a perda como um nascimento em outro plano. E outro trecho que eu destaco aqui na apresentação do livro é de que é preciso pensar que o crescimento e a maturidade nascem não apenas da idade de cada um, mas também da superação da dor provocada pela perda de alguém querido. E essa superação, esse aprendizado, ele é sempre um aprendizado para o espírito. Nada acontece por acaso, e mesmo as perdas pelas quais nós passamos, ela consta no nosso plano reencarnatório como uma das aprendizagens que necessitamos ter. Um dos primeiros passos aqui da cartilha é sobre o cuidado com o corpo e com o espírito. E aí a autora, ela vai nos guiando, dando algumas orientações. Nós sabemos que o luto, ele é vivenciado de diferentes formas, dependendo da cultura na qual ele está inserido. Mas é sempre importante vivenciá-lo, não queimar etapas, não achar que podemos deixar para lá, de que podemos só sentir tristeza na hora do velório, na hora do enterro e depois fazer de conta que nada aconteceu.
É necessário vivenciá-lo, senti-lo, para que a gente possa aprender algo nesse período. E um dos primeiros cuidados que ela coloca aqui para gente é sobre não estarmos sós nesse período, principalmente nas 2 primeiras semanas. É bom termos companhia de outras pessoas, é bom termos companhia de outras pessoas nas nossas refeições, pois é como se Deus se sentasse à mesa conosco. Falar sobre a tristeza, rir das graças que aquela pessoa que partiu fazia, falar da saudade, falar da raiva que se sente por essa separação. Ter companhia para isso, para poder ouvir, para poder ser ouvido. Outro importante fator também é imaginar que nós podemos acrescentar algumas rotinas no nosso dia a dia. Então, acrescentar meditações, acrescentar preces, acrescentar bons pensamentos, pensamentos de paz. Se organizar para isso. Quando acordar de manhãzinha, sentar-se um pouco e pensar com carinho, fazer uma meditação, uma prece. A autora diz que isso funciona como se fossem vitaminas diárias, que nos trazem confiança e que nos reconfortam também. Um passo importante para o nosso espírito nesse momento é inserir na nossa rotina algumas ações de voluntariado, algumas tarefas, como por exemplo participar de campanha de doação de sangue, campanha de corte de mecha de cabelo para confecção de perucas para pessoas que passam por quimioterapia, alguma campanha de ajuda aos animais, campanhas de solidariedade a pessoas em vulnerabilidade social, como por exemplo moradores de rua, ou caso a pessoa enlutada esteja fazendo parte de alguma instituição religiosa, tentar se engajar nessa instituição, em algum trabalho voluntário, algo que ela possa inserir na sua rotina que melhore a sua sintonia. E dessa forma, melhorando a sua própria sintonia, essa melhora ela vai refletir naquele ente que partiu. Se nós conseguirmos nos sentir bem, aquela pessoa, aquele espírito com quem temos laço, ele também vai se sentir bem. E aí, os nossos bons sentimentos, as alegrias que esse trabalho vai trazendo para a nossa vida, eles vão se sintonizando, criando um bom laço. E nós podemos imaginar que o nosso ente querido vai se sentindo mais seguro por nos deixar também, por nos deixar bem. E a Ana Lúcia ela termina esse capítulo sobre o cuidado com o corpo e com o espírito com 2 questões. A primeira questão: quem disse que não podemos chorar? Nós espíritas, assim como qualquer outra pessoa, podemos chorar pela despedida. E podemos chorar nos imaginando que estamos nos braços de Jesus, que estamos bem acolhidos pela espiritualidade, que esse pranto ele é cuidado, ele é carinhado, que não estamos sós. E a segunda pergunta: quem disse que só devemos chorar? Nós podemos sentir a tristeza, mas podemos também lembrar que não estamos sós e ressignificar esse momento e fazer com que essa tristeza também nos mostre e nos aponte caminhos, não ficarmos estagnados. Como disse André Luiz, uma coisa não podemos esquecer: não há ponto final para o amor. Amor é vida e vida é eternidade. Que possamos continuar então com os nossos amigos e amigas aqui do Evangelho. Tenham todos uma excelente semana.
Boa noite, estamos aqui para mais um Evangelho nessa semana em que começamos a semana com um feriado, né? Feriado de Dia de Finados, um dia dedicado àqueles que já partiram. Então, nós vamos aproveitar o gancho para conversar sobre a morte, ou melhor, morte não, sobre a imortalidade, porque o que nós entendemos como morte, na verdade, é só a morte do corpo, porque nós não morremos nunca. Falar da morte é algo que as pessoas não gostam muito, em geral. A gente vive numa sociedade que evita falar da morte, né? Então, se alguém está doente, mesmo se a pessoa estiver na fase terminal, a gente fala, não se preocupa, vai dar tudo certo, você vai sair dessa, você vai ficar bom. Dificilmente a gente consegue lidar com o fato de que a pessoa vai morrer. Se a pessoa chega para nós e diz, eu sei que essa minha doença é fatal, a gente não consegue lidar muito bem com isso. E aí, para lidar melhor com a morte, não tem outro jeito. É preciso se alfabetizar espiritualmente. Como assim? Eu sou professora e eu lido com a alfabetização. E a gente sempre diz que para criança ou adulto, quando é analfabeto, né, mas para o sujeito se alfabetizar, ele precisa ter duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele precisa dominar aquela tecnologia da escrita, ou seja, ele tem que saber a relação entre as letras e os sons que elas representam. E segundo, ele tem que ser capaz de conviver com a escrita, ou seja, de ler um texto, interpretar, de produzir um texto. E essas duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Quando a gente fala de alfabetização espiritual, é a mesma coisa. Nós temos primeiro que entender como é que a vida funciona. Ou seja, aquilo que Kardec dizia, né? Nascer, morrer, renascer, renascer ainda, tal é a lei. Ou seja, a reencarnação. A gente tem que entender como é que ocorre nascimento, morte, a evolução do espírito. Essa é a primeira coisa. Só que, paralelamente a isso, não basta dominar. A gente tem que ter esses conhecimentos e, ao mesmo tempo, temos que ser capazes de conviver com naturalidade com a questão da mortalidade do corpo e imortalidade da alma. Como é que a gente pode se alfabetizar espiritualmente? O primeiro passo é não evitar, não fazer da morte um tabu. Então, qual é o problema, por exemplo, de eu conversar com um enlutado? Muitas vezes, quando a gente convive com alguém que está vivenciando o processo de luto, a gente não consegue escutar a pessoa falar da dor dela. E aí a gente já vai dizendo, ai não, mas olha, ela estava sofrendo, pensa que ela descansou. Não, olha, vai passar. E às vezes o que o enlutado precisa é falar. Então, o primeiro passo dessa alfabetização espiritual é isso. Nós temos que estar abertos, que ouvir a pessoa falar, conversar, dizer que a dor dela nos impacta, acolher, né? A gente não precisa tirar a pessoa da tristeza naquela hora. Ela está triste. Basta nós dizermos, eu estou ao seu lado, eu estou aqui de mãos estendidas para vivenciar isso com você. Eu não preciso que ela pare de sentir a tristeza, porque ela não vai parar. E quando a morte é com alguém da nossa família, porque quem ainda não passou por isso vai passar, porque só não vivencia perdas quem morre jovem, e aí parte antes de todos os outros, aí vivencia todas as perdas ao mesmo tempo. Quando a gente fica aqui, a gente vai se despedir dos nossos entes queridos. É uma situação dolorosa? É muito difícil? Mas isso se torna um pouco mais suave se a gente começar a pensar, ora,
eu e essa pessoa que partiu, nós já estivemos juntos em outras vidas. Já encarnamos, desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos novamente. Esse momento, que é doloroso, é só mais um passo na nossa trajetória espiritual. Mas ela foi, eu também vou daqui a um tempo. E nós vamos nos reencontrar e talvez tenhamos a chance de renascermos juntos e tentar enxergar as coisas não pela ótica do corpo, mas pela ótica do espírito. Às vezes há pessoas que duvidam da sobrevivência, né, dessa imortalidade da alma, e ficam pedindo para Deus, olha, se é verdade que existe vida após a morte, eu quero uma prova, me manda um sinal. Mas, gente, o fato da gente acreditar ou não numa coisa não significa que ela vai deixar de existir. Por exemplo, eu posso dizer que eu não acredito que o sol brilha. Ele não vai deixar de brilhar porque eu não acredito. E a mesma coisa com a existência de Deus, por exemplo. Eu posso acreditar ou não. Deus vai continuar existindo e vai continuar olhando por mim. E assim também é com a imortalidade da alma. Eu posso não acreditar que a vida continua, mas um dia eu vou chegar lá do outro lado e vou falar: olha, não é que esse pessoal tinha razão? Para a gente não ser pego totalmente de surpresa, o melhor caminho para começar a alfabetização espiritual é a leitura e o estudo. Kardec fala que o desenvolvimento intelectual, ele puxa o desenvolvimento moral. Em geral, ele vem antes. Então, vamos começar estudando. E aí, claro, nos esforçarmos para que esse estudo acarrete uma mudança na nossa postura. Então, aproveite essa semana, aproveite quando todos nós estamos tão sensibilizados pensando nos nossos entes queridos. Leia, por exemplo, as obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que traz narrativas dos espíritos contando sobre como é a vida após a morte. Vai lendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Se você não tem o hábito de ler, se programe para ler uma página por dia. É pouquinho. Em um ano você vai ter lido 365. Não vamos perder tempo. Nós planejamos essa encarnação e ela é uma oportunidade que o Pai nos oferece. Vamos aproveitá-la para que a gente possa entender de uma vez por todas que nós somos espíritos vivendo uma experiência corporal e não corpos que vivem experiências espirituais de vez em quando. Boa noite. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Faço parte do grupo Esperançar e gostaria muito de agradecer a todos pela oportunidade desse Evangelho e vamos falar um pouco sobre o perdão. A pergunta 661 do Livro dos Espíritos: pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Podemos então entender que a conjugação das nossas rogativas a Deus solicitando perdão e, juntamente com essa solicitação, promovermos as ações que nos irá credenciando receber o auxílio do alto. Eu faço sempre lembrança daquela
mensagem que lemos certa feita, que diz que há período em que a justiça divina vem em nossa direção para acertar as contas, digamos assim. E se ela nos encontrar a serviço do bem ao próximo, irá solicitar a misericórdia divina que transfira as nossas dívidas por tempo indeterminado. Cabe em nosso entender compreender que a ação a serviço do bem ao próximo vai fazendo com que o nosso pecado, a nossa solicitação junto a Deus, irá diluindo-se pouco a pouco. Aquele irmão, aquele vizinho, aquele parente que nos apresenta solicitação, ainda que sutilmente, para compartilhar, ouvindo, auxiliando de toda forma com os seus problemas, às vezes ele entende ser insolúvel. Mas nós, dedicando de certa forma carinho, atenção, vamos auxiliá-lo profundamente, não é? Porque quantas vezes vemos aquelas pessoas, mas a elas nós fazemos questão de falar primeiro sobre os nossos problemas. E não dando chance a ele, ou a eles, para também conversar com a pureza da alma, rogando, ainda que em silêncio, suplicando carinho e atenção. Quantas vezes as pessoas, nós mesmos, deixamos passar várias oportunidades. Ficamos reclusos com receio para trabalharmos nessa área. Não devo me envolver com os problemas alheios. E aí encontrei no livro Fonte Viva, na lição 135, o subtítulo Desculpa Sempre, e o seu último parágrafo nos diz: quem perdoa, esquecendo o mal e evitando o bem, ou melhor, quem perdoa, esquecendo o mal e envidando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará de libertação de si mesmo, habilitando-se à sublime renovação. A renovação que nós comentamos um pouco, que seria praticar mesmo o amor ao próximo, nas mais singelas ações. E diz assim: o perdão é um poderoso remédio que cura nossas feridas e traz alívio para a alma. O perdão precisa ser espontâneo. É uma graça que Deus nos dá, mas a decisão de perdoar deve sair de dentro de nós. O perdão é um remédio que pode até dar um sabor amargo, mas traz alívio para a alma e faz um bem enorme. São palavras que nos motivarão a refletir sobre essa questão do perdão, das desculpas. Quantas vezes numa desculpa
a uma agressão, às vezes inadvertida, que não traz no seu bojo nenhuma intenção, ou de nossa parte, ou do próximo para conosco. E quando nós pedimos perdão de imediato, porque já estamos acionando essa máquina ou essa ação poderosíssima a favor do bem para nós e para o próximo, então serão evitados determinados problemas que poderão perdurar-se por muito tempo. Hoje, Senhor, nesta fala simples que me é possível oferecer a vocês, eu quero agradecer por tudo. Quero agradecer mesmo porque quando nos chega uma certa idade, as ações, quando elas bem concluídas dos amigos para conosco, de nós para com eles, ela tem uma sensação muito peculiar. Voltamos para o aconchego do nosso lar, para a intimidade dos nossos sentimentos e já começamos a agradecer ao Pai profundamente. Assim sendo, agradeço-vos por tudo e vamos dar então continuidade ouvindo os nossos amigos. Muito obrigado e até lá. Boa noite a todos. Meu nome é Roberta, do Grupo Espírita Esperançar. Tudo bem com vocês? Essa semana a gente tem aí a comemoração do feriado de finados, né? Para o público em geral, essa data é marcada com a visita aos cemitérios, né? As missas, as preces pelos entes queridos. Então, nós não poderíamos deixar de conversar um pouco sobre essa data, né? A doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista. E só de ser reencarnacionista, isso já dá um grande conforto para nós, né? Eu vou ler aqui um trecho do Livro dos Espíritos, que fala da pluralidade das existências, né? Da reencarnação. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Suportando a prova de uma nova existência. Como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas para isso, lhe é necessária a prova da vida material. A alma passa, pois, por várias existências corporais? Sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o seu desejo. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro, ou então ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente. Então, os espíritos nos falam essa questão da reencarnação, né? Só reencarnando sucessivamente, passando pela escola da Terra, é que nós conseguimos nos depurar como espíritos, é que nós nos elevamos, né? Então, a reencarnação é necessária. E falamos essa semana sobre a perda de entes queridos. Afinal, o feriado de finados é a lembrança da perda dos nossos entes queridos. E num outro capítulo do Livro dos Espíritos, o capítulo Penas e Gozos Terrestres, tem a questão 934, que fala da perda de pessoas amadas. A perda de pessoas que nos são queridas não é uma daquelas que nos causam um desgosto tanto mais legítimo por ser irreparável e independente da nossa vontade?
Aí a resposta dos espíritos. Essa causa de desgosto atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou uma expiação e a lei comum. Mas é uma consolação poder comunicar-vos com vossos amigos pelos meios que tendes, esperando que para isso tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, essa questão que os espíritos nos trazem da comunicação com os nossos entes queridos, quando nós perdemos as pessoas amadas, nós podemos continuar nos comunicando com elas, isso é muito importante. E essa semana, para isso, nós estamos conversando com vocês sobre o livro A Cartilha, né, que a Ana Lúcia Caetano, lá do Esperançar também, escreveu, que chama Estamos a Caminho. Esse livro, ele tem ajudado muitas pessoas a sair desse processo de luto. Ele tem dado dicas valiosas. E é muito bacana quando ela fala, já lá no início do livro, que ela faz a apresentação dela, ela fala que nas próximas páginas iniciaremos uma academia para a alma. É isso. Esse livro é uma academia para a alma. Na verdade, se a gente faz a academia para o nosso corpo, a gente precisa mesmo fazer a academia para a alma. E eu fui incumbida de falar com vocês, de conversar sobre o capítulo 8º. Quando a gente vê aqui que a gente pode continuar a se comunicar com os nossos entes queridos, porque, na verdade, a morte não existe, né? O espírito sobrevive à morte do corpo e ele vai para uma outra esfera. Tudo que a gente faz aqui na Terra, os nossos queridos, de alguma maneira, sentem aonde eles estão, na espiritualidade onde eles estão. Então, a gente precisa fazer o máximo para que a gente resolva esse nosso luto, que não é fácil, tem dor, tem choro, tem saudade, nunca é fácil, né? A gente perder um ente querido. Mas a doutrina espírita é consoladora. Nós vamos nos encontrar e nós continuamos em comunicação com eles. Se a gente fala continuamos em comunicação com eles, o que a gente pode fazer aqui? Porque aí já não é uma comunicação do abraço físico, da presença física, é uma comunicação mente a mente. E o capítulo, o passo 8 aqui dessa cartilha, chama buscar o meio termo, né? Muitas vezes, o ente querido que a gente perdeu, era ele quem dava conta de tudo. Seja o pai, seja o marido, seja o nosso companheiro, seja uma mãe, um filho mais velho que era encarregado de tudo na casa. Essa pessoa resolvia tudo. E, de repente, essa pessoa não está mais lá para resolver. E o luto repentino, às vezes, faz com que a gente fique sem rumo, perdido. Não, meu Deus, eu não sei nem pagar uma conta, não sei ir no banco, nunca fui no banco, nunca paguei uma conta. Essa questão agora da internet, então, meu marido, meu filho fazia tudo isso pela internet, como a gente precisa, em memória daquele que se foi, começar a resolver a nossa vida rapidamente. Esse é o primeiro passo para a gente começar a ter uma boa comunicação com o nosso ente querido que fez a passagem. Se ele sentir que nós estamos tentando retomar nossa vida, que nós estamos abrindo caminhos novos, abrindo caminhos desconhecidos, ele vai ficar feliz e ele vai também poder continuar a vida dele, porque a vida continua na espiritualidade. Ele também não pode ficar
com essa preocupação conosco que ficamos aqui na Terra. Os problemas da Terra agora são nossos problemas. E aí a gente precisa nos movimentar aqui para que eles também se encham de ânimo e se movimentem na espiritualidade. Eles também têm uma longa caminhada. É muito importante que aos poucos a gente recomece essa nossa caminhada, né? Não que essa dor vá fazer assim do dia para a noite. Nós vamos sentir aquela falta, a presença, mas vocês já viram as dicas dos outros passos anteriores. Se juntarmos as dicas dos passos anteriores da cartilha com essa dica de recomeçar, de fazer com que ele lá na espiritualidade perceba que nós aqui estamos encontrando caminhos para fazermos da nossa vida também uma caminhada e seguir em frente, eles lá já sentirão bom ânimo para fazer a caminhada deles também. Muitas vezes os nossos entes queridos nos quiseram privar de problemas aqui da Terra. E às vezes nos privando dos problemas, eles também nos privaram de outras coisas. A gente também deixou de conhecer outras coisas que seriam importantes. E agora, nessa ausência momentânea deles, temos a oportunidade de voltar, de refazer caminhos, de recomeçar, de trilhar coisas novas, de fazer coisas que nunca tínhamos pensado em fazer, e isso vai dar uma felicidade grande para eles, porque nossa comunicação é mente a mente. Se tivermos sempre tristes, acabrunhados, sem vontade de fazer as coisas lá onde eles também estão sentindo, porque eles estão ligados. E essa tristeza faz com que eles fiquem mais ligados ainda a nós, e a tristeza vai levar a tristeza a eles, né? Quantas vezes, a Ana Lúcia fala na cartilha assim, quantas vezes não ouvimos alguém dizer que da crise nasce a luz? O luto é uma aula determinante para passarmos a próxima etapa na escola da vida. Seremos, com certeza, pessoas renovadas após o luto. Sim, com certeza. Depois do luto, né? Esse luto é uma crise grande na nossa vida, né? Então, vamos aproveitar o luto para fazer nascer a luz, né? Desse luto, dessa inércia momentânea que a gente possa estar, a gente precisa mostrar para o nosso ente querido que já se foi que estamos sim, que estamos preparados, que estamos retomando nossa vida, que estamos não sem a saudade, mas que estamos retomando com alegria, porque temos a certeza que iremos nos encontrar daqui a um tempo, cada um a seu tempo, mas o reencontro é certo. E uma outra questão dessas penas e gozos terrestres é a 936, que fala assim: como há dores inconsoláveis dos sobreviventes, como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem. O espírito, isso é a resposta dos espíritos, o espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Então, esse móvel que a gente tem que ter para continuar nossa vida da melhor maneira possível, os espíritos comprovam aqui no livro dos espíritos que isso afeta diretamente a quem está na espiritualidade. Então, se amamos realmente aquele ente querido que já se foi, precisamos fazer alguma coisa urgente para que nós alavanquemos também a melhora dele na espiritualidade. E essa melhora ela só vai ocorrer
se nós estivermos emanando bons pensamentos e boas atitudes aqui na Terra. Ainda que a saudade e a dor existam, a gente precisa seguir adiante. Então, eu acho que essa semana é uma boa semana para que a gente possa refletir sobre tudo isso, refletir sobre a reencarnação, estudar um pouco mais de como os espíritos são atingidos pelas nossas emanações, né? Ler um pouquinho mais sobre isso. Quem tiver a oportunidade, ler todos os capítulos dessa cartilha que vão ser falados aqui hoje, para retomarmos uma vida de alegria, uma vida de produtividade, uma vida bem vivida. Então, façam boas leituras, cultivem um ambiente sempre com uma flor, emanem um pensamento bastante positivo para essa pessoa que já se foi, e não esqueçam, sempre o meio termo, retomar essa sua vida terrestre, porque você é o que está na Terra, é o que precisa continuar essas atribulações que a vida na Terra nos deu. Então, que vocês, não é fácil para nenhum de nós, né? Também já passei por lutos, né? E também tive de continuar, e também tive que refletir, pensar nessa pessoa que está na espiritualidade, que elas possam seguir adiante o seu caminho, para que realmente, mais tarde, nós nos reencontremos e podemos nos abraçar novamente com a certeza de que eles caminharam lá e nós caminhamos aqui. E por isso podemos ter essa certeza do reencontro. Que a semana seja boa para vocês, que todos os seus entes queridos estejam em paz, estejam em recuperação, estejam trabalhando na espiritualidade. É o que eu desejo aos meus entes queridos e ao de cada um de vocês. Boa noite a todos. Morre o ano, renasce o tempo. Cai a semente, fecunda a terra. Toda morte é um renascimento. Todo fim é um recomeço. A vida se tece em ciclos. A morte é apenas um ponto. A partida é a hora do reencontro. E a morte, a face oculta da vida. Poema de José Herculano Pires. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem em seus lares. É assim que começa o 9º passo, cultivar a paz, com esse lindo poema. A razão nunca está ao lado de quem perdeu a paz, diz a Ana Lúcia. Então, primeiro, precisamos ter a paz para ter razão. Todo mundo precisa estar em paz para ter razão. Então, devemos sempre primeiro buscar essa paz dentro de nós, sofrendo ou não as consequências de uma morte, de um luto. Todos nós precisamos estar em paz. E esse aprendizado de paz não começa só quando morre alguém que a gente ama ou quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida. Nós precisamos estar em constante observação de nós mesmos para nos dizer o que nos tira a paz e o que nos dá a paz. Para isso, nós precisamos aceitar, primeiramente, que nem todas as coisas estão em nossas mãos. Não somos nós que decidimos algumas coisas que acontecem na nossa vida e em volta da nossa vida. Tudo é consequência de algo já planejado ou de algo que precisa ser feito. Tem coisas que nós não podemos controlar. E aceitar isso faz parte da nossa paz. Porque se a gente não aceita que as coisas não estão em nossas mãos,
que algumas delas não estão em nossas mãos, a gente perde completamente essa paz. A gente acaba se revoltando com tudo. Não é? Como que isso aconteceu? Como eu deixei acontecer? Tem coisas que não é a gente que deixa ou não. Tem coisas que acontecem e basta a gente aceitar para ter paz. O que está em nossas mãos é o nosso modo de agir perante os fatos que acontecem. Então, nós não devemos tentar controlar os fatos, devemos tentar controlar o modo como a gente age diante dos fatos. E isso entra a nossa fé. Fé que podemos sempre estar melhor, melhorar, buscar sempre algo que nos faça bem, sem revoltas. Somos seres infinitos. Isso também faz parte do entendimento da nossa paz. Nós somos espíritos infinitos, não somos um corpo que quando morre desencarna. Nós somos espíritos, vamos continuar. Se a gente erra, a gente pode se redimir depois. Deus nos dá essa oportunidade de sempre poder recomeçar. O luto é um recomeço, a morte é um recomeço, a vida e o nascimento também é um recomeço. Então nós somos seres infinitos tentando buscar essa perfeição. Então podemos, para estar em paz, nos cobrar um pouco menos. Claro, sempre buscando melhorar, evoluir, faz parte do nosso processo. Mas temos uma vida infinita para isso. Não precisamos resolver tudo de uma vez só. Se nós estamos aqui encarnados, é porque precisamos resolver algumas pendências, mas nem todas elas serão resolvidas agora nessa encarnação. Então temos que ter cuidado com o orgulho, com a vaidade. A gente tem que aceitar que as coisas acontecem sem a gente colocar o dedo. Nem tudo é, por que comigo aconteceu isso? Muita gente fala isso, repete, mas nem tudo gira em torno de nós mesmos, não é mesmo? Eu recebi o livro da Ana Lúcia em mãos quando eu estava velando minha esposa Érica, que desencarnou no domingo e na segunda-feira ela ia ser enterrada às 10 horas da manhã e o velório foi de domingo para segunda. E quando eu voltei para casa para dormir, eu pedi para que Deus me desse uma luz de que tudo estava bem, que ela tinha retornado bem ao plano espiritual, e eu pedi isso com muita força. E logo assim que eu retornei para o velório, na segunda, antes de enterrar, antes de levar para o cemitério, lá no velório estavam 2 amigos espíritas já, e aí a Ana chegou também com um livro, e esses 2 amigos também chegaram com uma mensagem, e aí eu agradeci, porque acho que foi esse livro, foi a resposta do sonho do pedido que eu fiz para saber se estava tudo bem com ela. Então, esse livro aqui é muito importante para mim. Não são só conselhos, não é só uma cartilha dizendo para mim
tá tudo bem. Também me fazendo perceber que os espíritos também estão cuidando de nós. Nós estamos sendo muito bem cuidados por eles. Precisamos ter muita fé para continuarmos em paz. E no momento de luto, importante para mim foi desenvolver a poesia, dizer aquilo que eu gostava, que estava me machucando, colocar para fora. A poesia sempre foi muito importante nesse momento e também em vários momentos da minha vida. Encontrar algo que nos deixe em paz, algo que a gente ame fazer, também vai nos deixar em paz. Então, eu comecei com uma poesia e termino minha participação com uma poesia minha. A gente pode gritar, espernear, não estar nada sereno. A gente pode xingar, odiar, destilar um veneno. A gente pode quebrar, espancar, arrumar uma briga. A gente pode se revoltar e até tirar nossa vida. A gente pode mandar pastar, duvidar, querer buscar porquês. A gente pode abandonar, refutar e nunca mais crer. Mas prefira chorar, serenar, focar no nosso existir. Prefira acreditar, confiar, tentar evoluir. Prefira cultivar, acalentar, buscar a fé que acalma. Prefira concentrar, rezar, conectar corpo e alma. A gente pode se irritar, irradiar ódio por toda a nossa dor, mas prefira a caridade e perpetue seu infinito amor. Gratidão. Segue o Evangelho. Boa noite, pessoal. É com imensa alegria de reservar um Evangelho para falar da cartilha Estamos a Caminho. Eu gosto sempre de recordar que alguns momentos da vida da gente acaba sendo um estímulo, uma provocação para que possamos caminhar um pouco mais. Foi o que aconteceu ao eu colocar no papel essas ideias desta cartilha. Foi por causa de momentos de dor. Eu precisava reorganizar essas ideias para oferecer a uma pessoa, para que ela pudesse atravessar, esse período chamado luto de uma melhor maneira. E aquilo que eu ofereci com tamanho amor e carinho a essa pessoa da minha família se tornou então uma possibilidade para muitas outras pessoas. Eu sempre gosto de dizer que esse material não é meu, esse livro não é meu, é nosso. Às vezes a gente tem épocas da vida da gente que somos apenas um instrumento. Essa cartilha é de muita gente que já leu, que já presenteou, nunca teve dentro de mim uma intenção de escrever um livro, foi tão rápido, tão assim planejado por eles e não por mim. E hoje nós chegamos a 9.000 cartilhas, vendidas, distribuídas, uma coisa inimaginável, como? Então isso daqui é mesmo um fruto do trabalho da espiritualidade que apenas às vezes a gente organiza e coloca para que possa ser compartilhado, multiplicado. E os nossos amigos, cada um falou de um dos passos, a gente não teve a oportunidade de falar de todos os passos. Então esse último capítulo da cartilha, ele não poderia deixar de falar sobre o reencontro.
Muitas pessoas leem e falam: Ana Lúcia, eu creio que haverá um reencontro. E aí eu retruco: não creia, tenha certeza. O reencontro é uma lei. Nós vamos nos reencontrar muitas vezes, aqui e em outra dimensão. E para terminar esse capítulo, logo no 10º passo, a gente traz uma frase da Joana de Ângeles que diz assim: quando a crença na imortalidade do espírito é legítima, ocorre uma profunda mudança no indivíduo que se ilumina pelo conhecimento libertador. E esta frase, na sua prática, nós conseguimos enxergar, ler nos momentos dos velórios. Quando nós temos um conhecimento e uma vivência nessas práticas da imortalidade, é libertador. Eu não posso dizer que o sofrimento de quem compreendeu é menor do que quem não compreende. O sofrimento, ele vem, nós vamos nos despedir daquele corpo querido. Mas o que eu entendo é que há um consolo, há uma resposta, há uma espera muito forte de que tudo isso será passageiro, né? Enquanto as pessoas que não têm ainda o conhecimento, não tiveram tempo de se aprofundar nas questões da imortalidade, muitas vezes o sofrimento é algo insustentável, porque é como se aquela pessoa da qual nós amamos muito sumisse. E não é isso que acontece. Então, começando essa última parte, esse período, desde o momento que nós escutamos o seu amado, a sua amada desencarnou, e o processo todo desse período de luto, que pode durar algumas semanas, alguns meses, às vezes até 2 anos. Passado disso, a gente precisa buscar ajuda, porque nós temos que ressignificar a nossa história. E nesse passo que a gente fala do reencontro, a gente não deixa de falar também do sofrimento. Há um sofrimento grande e às vezes as pessoas, elas buscam muitos caminhos. Não, a partir de agora eu vou estudar sobre imortalidade, a partir de agora eu vou frequentar a igreja, a partir de agora eu vou tomar passe, a partir de agora eu vou fazer oração para ver se ele vem falar comigo ou ela vem falar comigo. São muitos movimentos e pouca transformação. Porque a transformação, ela vem de dentro para fora. É claro que toda despedida é um convite. Todo desencarne é um convite a nossas mudanças. Porque vamos ter que nos readaptar sem aquela pessoa. Então, o desencarne daquele ente querido é um convite para um novo tempo. Fechou-se um ciclo, começa-se outro. Então isso é importante, senão nós vamos continuar fazendo muito movimento e nenhuma transformação. Nós sabemos que chegamos aqui na Terra com o bilhete de chegada e o bilhete de partida. E temos que entender isso e viver esse período que planejamos da melhor maneira. Por isso que muitas vezes a nossa vida nos leva a um entendimento maior da fé. E às vezes o convite da fé vem no momento da partida de um ente querido. A fé, ela não vai nos tirar das participações que nós temos que fazer nesta encarnação, das vivências, mas ela será o quê? Um apoio, um cajado para que a gente possa atravessar sem se arrastar,
para que a gente possa atravessar esse período da melhor maneira possível. Por isso, busquemos a prece da mesma maneira que nós buscamos beber água para matar a sede, buscamos o pão para nos alimentar. Da mesma busca que nós fazemos para alimentar o nosso corpo, que a gente faça para alimentar a nossa alma, principalmente nesse período. Mas não é só nesse período, que esse período de dor e de despedida, que vamos ter também que nos readaptar, porque eles que partem têm que se readaptar lá também. E nós aqui possamos fazer então essa mudança gradativa e para sempre, e que a fé permaneça conosco, juntos para essa próxima caminhada. Às vezes, as pessoas que leem a cartilha escrevem através de e-mails, né? E dizem assim, os benfeitores não podiam ter feito alguma coisa, não podiam ter dado mais tempo, e aquela angústia de não aceitar ainda aquilo que já se colocou como realidade. Nos momentos de desafios e provas, os benfeitores não podem assumir por nós a condução da nossa vida. Eles não podem passar pelas nossas provas. Não existe substituto para viver as nossas provações. Se nós lembrarmos da passagem de Jesus no barco, no momento da tempestade, aonde os discípulos desesperados, dizendo, eu vou morrer, eles olham no canto do barco, Jesus dorme. Ali é um significado enorme às nossas vidas. Eu estarei com vocês, mas atravessar a tempestade, cada um vai ter que se colocar à prova disso, mas eu estarei com vocês. Jesus estava no barco. E aí quando os discípulos o acordam, pelo amor de Deus, nós vamos morrer, ele diz, né? Pobres homens de pouca fé. Porque mesmo no momento de provação, os espíritos benfeitores, guiados por Jesus, estão conosco. Acreditem, nós vamos passar juntos, nós não ficamos abandonados. Conhecer e afinar-se com as questões da imortalidade antes de sofrer uma separação faz toda a diferença. Então, quando eu vou me afinar nessas questões, eu vou estudar, eu vou me aprofundar, eu não vou só copiar as frases bonitas da qual eu conheço sobre este assunto. Eu tenho que incorporar esse conhecimento, eu tenho que viver essa experiência embasado nesse conhecimento libertador. Eu preciso afinar-me. Por isso que no começo da cartilha está escrito assim, se você não acredita em nada, leia esta cartilha como se fosse uma hipótese. Abra, pelo menos, para uma hipótese, e se isso acontecer. Não podemos escolher passar ou não por uma despedida. Todos nós vamos ter essa experiência, ou já tivemos essa experiência, de nos despedirmos de pessoas que amamos muito. Todos nós vamos viver essa experiência. O alvo do espírito é a transformação. O alvo do espírito é a perfeição lá na frente. E como chegar a essa perfeição sem transformação? Por isso, vamos buscar esses convites que chegaram até nós, principalmente nesse período de pandemia, os convites que poderão vir a chegar, que possamos nos transformar cada vez mais. E ao terminar falando sobre a cartilha, nós temos a última página que diz, vamos agradecer então, depois de você ler todos os passos e quem sabe tentar viver alguns deles,
a gente termina assim. Assim, querido amigo leitor, agradeça todos os dias pelo encontro que teve com essa pessoa querida, que se foi, pelos filhos que porventura tenha tido do relacionamento com ela. Agradeça a chegada dos netos, dos sobrinhos, que enche a nossa vida de esperança. Agradeça pelo filho ou a filha, cuja companhia e presença física você por um tempo pôde desfrutar. Deus usa o tempo para nos unir e não para nos separar. Agradeça, porque agora você poderá restabelecer um contato eterno com essa pessoa. Quando nos separamos daqueles que amamos, devemos continuar amando-os mais ainda, a fim de alimentá-los à distância. Lembre-se de que essa separação é uma breve pausa. Agradeça pelo amigo ou amiga que se despede, pela amizade que construíram juntos, pelas viagens, pelas risadas, pelos almoços, encontros e quem sabe até pelas brigas. Agradeça a esse amigo que se tornou um irmão em sua história de vida, mesmo ele não sendo da sua família de sangue. Com toda certeza, ele faz parte da sua família espiritual. Agradeça ao irmão ou irmã que acionou em você o amor em família, a companhia e a admiração. Ele ou ela continua aguardando suas preces para sutis conexões. Agradeça a Deus pelos pais, pois eles disseram sim para que você pudesse voltar a este mundo. O amor de pai e mãe tem cheiro, tem sabor, palavra e som, tem cumplicidade e desapego. Se já partiram, nossos pais nos esperam amando-nos mais ainda. Onde for que se encontrarem, eles já sabem, quem ama, liberta. Tudo é amor, até mesmo a dor. O amor aguarda e confia, permitindo-se mudar a cada dia em direção ao bem. O ato de amar alguém proporciona a cura de um e de outro. Agradeça pelo reencontro, que um dia chegará. O reencontro inicia-se pelo caminho da flor. Escolha a cada semana uma flor que representa a beleza que gostaria de ofertar a quem se foi e deixa-a em um vaso, no lugar iluminado. Quando quiser, escreva um recadinho e envie a essa pessoa pensamentos de amor, de fé renovada, de certeza da sua imortalidade. Esta flor certamente chegará ao lugar onde se encontra quem partiu. E um dia, quando o jardim de flores oferecidos por você estiver transbordando de tanta beleza e amor, chegará a hora do reencontro entre rosas, margaridas, violetas e jasmins. Querido leitor, espero que ao ter finalizado a leitura desta cartilha, você tenha conseguido preencher um pouco do vazio que essa pessoa possa ter deixado. Exercite os 10 passos da cartilha e possa viver. E um dia nós vamos entender mais profundamente o que a Dona Irã Barbosa disse num dos versos da sua música, que dizia assim: "Oi, nós aqui outra vez. Vocês pensam que nós fomos embora? Nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Oi, nós aqui outra vez." Muito obrigada por esta noite. Nós queremos divulgar que esta cartilha estará à venda no Esperançar. O endereço está aqui embaixo. Em prol ao Grupo Esperançar. Vamos ter alguns desses fascículos à venda a partir das 18 horas, todas as terças-feiras, até as 19h30.
Se você quiser adquirir e morar na cidade de Santos ou região, nós estaremos lá fazendo a venda em prol do Grupo Esperançar. Muito obrigada, gratidão. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai, quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma desta estação